Saudações, alunos! Continuamos com mais uma maravilhosa aula de História para o nosso segundo ano de ensino médio em todo esse maravilhoso estado do Paraná. E continuamos nessa aula trabalhando o quê? Iluminismo e suas consequências, não só na Europa, que a gente já falou de Revolução Francesa, não só na América do Norte, que a gente já falou de independência dos Estados Unidos, mas em sua influência no resto de toda a América. É a força e o poder de uma ideia, de um pensamento que transformou a sociedade e criou o mundo que hoje você vive. E o que a gente falou nas últimas aulas? Primeiro, já comentado, as consequências, as influências do iluminismo da Revolução Americana e na Revolução Francesa. Segunda coisa que a gente falou, o liberalismo econômico, que ele vem de John Locke e de Adam Smith e influenciou a Revolução Industrial, que mudou a maneira de trabalhar e a maneira de fazer economia, certo? E as disputas, entre elas o envolvimento de Napoleão Bonaparte, contra o antigo regime em toda a Europa. Tudo isso é fruto desse movimento chamado Iluminismo. E qual que é o objetivo da aula de hoje? Primeiro, compreender qual foi a influência da Revolução Francesa no processo de independência da República do Haiti. Outra coisa, identificar as características econômicas e sociais dessa antiga colônia da França, que se tornou o segundo país a se tornar independente em toda a América. E relacionar o processo de independência política do Haiti com o processo de abolição da escravidão. Somos todos iguais perante a lei. Eles também queriam ser, certo? Então vamos lembrar aqui, hoje o Haiti, a população haitiana é muito presente na sociedade brasileira. Isso foi fruto de várias tragédias. Em 2010, um terremoto de grandes proporções atingiu a República do Haiti, o que levou vários haitianos a migrarem para o Brasil, procurando melhores oportunidades de vida, certo? Isso criou um grande fluxo. Hoje você encontra, com uma certa frequência, haitianos em todo o estado do Paraná e em todos os estados do Brasil. Aqui nós temos uma imagem que mostra a união social dos imigrantes haitianos. Eles aí na sua disputa por direitos também políticos, sociais, econômicos, aqui no nosso país, certo? Agora, aonde fica o Haiti? De onde que vem esse país que tão recentemente a gente começou a ouvir falar dele e ver a sua vida, ver a sua população caminhando entre nós? Ela fica na ilha de São Domingos. Essa ilhazinha é localizada na América Central, na região das Antilhas. Essa ilha, ela foi uma das primeiras ilhas que Cristóvão Colombo descobriu ao chegar à América. Tá? A sua porção ocidental, isso é, no mapa à esquerda, essa porção ocidental ela foi ocupada por franceses, enquanto a porção oriental foi ocupada por espanhóis. Os dois usaram o mesmo nome, que é a da ilha de São Domingos. Um chamou hoje o que é a República Dominicana e a parte francesa é chamada com o mesmo nome em francês. Só que tinham dois países colonizadores diferentes, certo? O que era essa sociedade haitiana? Como que ela foi construída, montada, estabelecida? Bom, nessa ocupação aí começa no século XVII, na ilha de São Domingos. Tá? E vai ser um grande polo de uso do trabalho escravo africano, importado da África, trazido para lá, para fazer grandes fazendas que produziam principalmente café, algodão, açúcar e rum. Tá? No século XVIII, a população da ilha de São Domingos já era quase que 85% de africanos que foram trazidos à força para lá, que não escolheram sair de seu continente e irem até a África. E apenas 15% era formado por mestiços e por brancos, ou seja, uma minoria muito grande. Tá? E a força de trabalho era escrava. A escravidão era predominante ali. E essa escravidão aí, quando você pensa que você tinha uma porção muito pequena de população ocupando uma população muito grande, pode ter certeza que havia crueldade para manter eles sob domínio, para manter eles obedientes. Então, essa escravidão que aconteceu no Haiti, ela vai ser caracterizada por violências diárias e até perversidade, grandes doses de problemas ali para essa população que foi transportada de maneira forçada para essa ilha. Tá? Eles não se rebelavam? Eles aceitavam isso? Não. Assim como no Brasil, vocês já estudaram a história brasileira, um grande contingente de escravos fundaram suas sociedades quilombolas,
No Haiti também vai acontecer a formação das sociedades, mas eles chamavam em francês de Grand Marronnage, o que é quase que um equivalente aí aos quilombos. Eram o quê? Escravos que fugiam de suas terras iam para regiões mais isoladas, regiões montanhosas de difícil acesso, e ali eles tentavam criar a sua própria comunidade, uma própria vila e seu próprio jeito de viver. Tá? Era uma maneira de fazer uma resistência à escravidão. Tá? E eu trago para vocês nosso primeiro quiz da aula de hoje. E nesse quiz eu pergunto, uma das formas mais comuns de resistir à escravidão na colônia francesa de São Domingos foi a Grand Marronnage, que eram A. Comunidades de escravos fugitivos, também chamados no Brasil de quilombos. B. Rebeliões armadas contra a elite branca. C. A compra da liberdade após um período de serviço. Ou D. Resistência pacífica e recusa a trabalhar. Vocês vão ter uns minutinhos aí para pensar e responder. Essa fácil, eu já retorno aqui com vocês com a alternativa correta. Respondido, pessoal? Esse quiz foi simples para a gente iniciar aqui e dar velocidade para a nossa aula. A resposta correta era a letra A. Comunidades de escravos fugitivos, o que aqui no Brasil, na nossa sociedade portuguesa, a gente deu um outro nome, que é quilombolas. No fundo, é muito parecido, mas a ideia é a mesma. Tá? A rebelião começa quando? Em 1791, vocês devem lembrar, já estava em pleno processo a Revolução Francesa, já havia brigas, conflitos, o rei estava aprisionado em Paris, aí por diante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem às nossas aulas anteriores, elas estão lá à disposição para vocês sempre em nossos canais.
Tá? Mas em 1791 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ela dizia o quê? Que nenhum homem poderia ser considerado diferente, que todos eram iguais, independente do nascimento, da nobreza, se veio de berço ou não, que todos eram cidadãos, deviam pagar impostos, deveriam ter direitos e deveres. Como será que o pessoal no Haiti se sentiu na colônia de São Domingo? Ali, quando chegou, aquilo ali foi uma bomba para eles. Foi algo fantástico. Imagine você explicar para um escravo que ele é um cidadão e que ele tem direitos e ele tem deveres. E ali vai começar a rebelião deles. Tá? Porque eles vão lutar pelos princípios da Revolução Francesa. Afinal de contas, eles eram uma colônia francesa. Então, o que acontecia na França vai refletir no que acontece em suas colônias. E nesse ambiente vai surgir esse ex-escravo alfabetizado, educado, autodidata, chamado Toussaint Louverture. E ele vai exigir, a princípio, ele começa uma revolta pedindo melhores condições de trabalho e mais tempo para que esses escravos africanos em São Domingos pudessem se dedicar às suas próprias propriedades e produzir alimentos para eles. Você acha que os franceses ouviram isso? Não ouviram, não prestaram atenção. Certo? Então, eles vão para a guerra. Em 1794 vai ser um grande momento para eles e não acontece no Haiti, acontece na França. Vamos lembrar que os jacobinos assumem o poder, você tem a Convenção Nacional acontecendo ali, é proclamada a República Francesa e uma das coisas que eles fazem é o seguinte, é o fim do trabalho escravo nas colônias. Era tudo que a população de São Domingo precisava ouvir. Que agora não era mais permitido uma pessoa ser dona de outra pessoa, certo? Com isso, Louverture vai assumir, então, o poder na parte ocidental da ilha, na colônia francesa, ele assume o poder ali e ele começa a liderar toda uma rebelião e abolir a escravidão. Conseguindo esse poder, ele vai atingir a parte oriental da Espanha. E ele também vai invadir ali como um grande general e ele também abole a escravidão nesse território, certo? Então, Toussaint Louverture, ele se proclama governador-geral da ilha. Ele passa a governar essa ilha com o seu exército e de sua população que não era mais escrava, certo? E ele vai tentar reorganizar a economia da ilha, fazer comércio, enriquecer a ilha e sua população. Só que ele vai ter um grande problema. Os antigos donos de terra não vão se dar bem com os ex-escravos. E os ex-escravos não querem voltar para os antigos donos de terra. Por causa disso, ele não vai ser bem sucedido na sua ideia. E aparece, novamente, nosso queridão Napoleão Bonaparte. Ao assumir o poder, Napoleão Bonaparte, ele declara o seu império, seu consulado, seu governo, sua nova monarquia francesa, e uma das coisas que ele faz é anular a lei que abolia a escravidão. Agora era permitido ter escravos de volta. E ele não só faz isso, ele manda 25 mil soldados para São Domingos para acabar com a rebelião do Haiti. Tá? Eles vão para lá. Toussaint Louverture é preso e ele é enviado para a França como prisioneiro. Lá, ele morre numa prisão em 1803. Terminou? Não! A Revolução vai continuar em São Domingos. Vai continuar através de um dos generais de Louverture. Esse general é o Jean-Jacques Dessalines. Esse carinha aí, ele lidera uma nova guerra de guerrilha, isso é uma guerra de florestas, uma guerra mais delicada, não uma guerra de tropas em campo de combate. Ele iniciou uma nova guerra, tá, em nome do falecido Louverture e pela liberação do Haiti. Em 1804, Dessalines consegue expulsar os franceses do Haiti. E aí ele muda o nome do país de São Domingo. E aí, só a partir desse momento, em 1804, que realmente a gente pode começar a chamar de Haiti. Tá? Ele proclama, então, um novo governo, o Haiti. Tá? E aí você vai ter um fato inédito, que nunca aconteceu antes na história da América. Você tem uma república de africanos na América. E uma república corajosa, que guerreou, lutou por sua independência, seguiu o modelo da Revolução Americana. Ele enfrentou em guerra, militarmente,
tá? Para garantir os seus direitos. Tá? Então, esse aí vai ser uma grande novidade, só que você vai ter alguns problemas. Outras partes da América espanhola, da América do Norte e do Brasil utilizavam muito a mão de obra escrava. Qual é o exemplo que o Haiti dava para esses escravos que existiam em outras partes da América? O exemplo era rebelião, revolução, independência. Isso vai se tornar um grande problema para todos esses outros países, essas outras colônias e territórios que existiam espalhados pela América. Tá? Esse era o medo do que eles chamavam de haitianismo. Isso quer dizer o quê? O medo de que escravos africanos que tinham sido transportados para a América seguissem o modelo do Haiti e eles iniciassem guerras pela abolição da escravidão e por uma independência e criação de um país próprio para eles. Isso aí foi um medo nos Estados Unidos, foi um medo na América Central, foi um medo no Brasil, que tinha uma grande população de escravos africanos. Isso foi um constante medo no período do século XVIII e XIX. Certo? E vamos para a nossa atividade. A Revolução Francesa, lembram dela? Foi de fato um conjunto de acontecimentos suficientemente poderosos e universal em seu impacto para ter transformado o mundo permanentemente. A Revolução Francesa deu aos povos a noção de que a história poderia ser mudada pela sua ação, e não pela de seu rei, pela sua ação, do seu povo. Deu-lhes o que até hoje permanece como a mais poderosa divisa jamais formulada para a política da democracia. Ela inaugurou o grande lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse texto de Eric Hobsbawm eu trouxe para vocês e eu pergunto para vocês: qual país latino-americano teve sua independência influenciada diretamente pela Revolução Francesa? Espanha? Brasil? Estados Unidos ou Haiti? Vocês têm uns minutinhos aí para responder e já retornamos.
Respondido? Exercício fácil, simples, diretamente ligado ao tema de nossa aula. E eu gostaria de aproveitar esse momento com vocês de lembrar sempre vocês de acessarem o Google Class, responderem as atividades obrigatórias, sua chamada e sempre, caso tenham mais dúvida, precise de explicações, entrar em contato com o professor titular do seu colégio, entrar em contato com o seu professor, conversar com ele, tirar suas dúvidas, pedir apoio, material extra, o que vocês precisarem, seu professor estará lá disponível para te auxiliar. E qual é a resposta correta desse exercício? É a letra D, foi o Haiti. O Haiti que vai fazer esse grande procedimento. O primeiro país da América a fazer uma revolução e se separar da Europa foram os Estados Unidos. Nós já estudamos isso. O segundo país foi o Haiti. Só depois que a onda se espalhou pelo continente será tema de nossas próximas aulas. Mas o Haiti fez uma coisa que ninguém fez e que eles foram corajosos e bravos para isso. Eles aboliram a escravidão. Ao abolir a escravidão, o Haiti foi mais fiel ao lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, do que a própria Revolução Francesa, que acabou proclamando um império com monarquia, Napoleão Bonaparte, ditadura, consulado, um rei sendo autocoroado. E enquanto nos Estados Unidos, eles também não fizeram isso? Fizeram, mas eles não estenderam isso para mulheres, não estenderam isso para a população africana, não estenderam isso para os indígenas que lá viviam. E o Haiti vai ser o primeiro que vai dizer liberdade, igualdade e fraternidade para todos. É uma ideia fantástica e genial e esse povo merece o parabéns por já ter pensado isso naquela idade. Foi mais avançado que outros. O que nós vimos nessa aula então? As consequências da Revolução Francesa para a sua colônia, do Haiti. O processo de independência do primeiro país latino-americano a proclamar sua independência, Haiti, novamente. E as consequências dessa independência para o Haiti e para a América. Lembre-se sempre do medo do haitianismo. E com isso a gente encerra essa aula com todos vocês. Agradeço a presença de vocês e nos aguardo até a próxima. Obrigado.